Amém, igreja. Continuando de pé, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Mateus, o capítulo 21, e nós vamos ler do verso 21 e o 22. Essa noite nós vamos estar falando sobre a oração que move montanhas. Amém? Você vai ver nessa noite que você tem uma montanha, mas o teu Deus pode remover essa montanha, amém? O texto da palavra diz assim: Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis com que a figueira, o que foi feito com a figueira, mas até mesmo a este monte, se disseres, ergue-te e lança-te no mar, assim sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Pai amado, nós estamos aqui diante da Tua palavra. Pai amado, nós somos a Tua igreja, o Teu povo. E Pai amado, como aqueles Teus discípulos estavam com o Senhor, quando o Senhor passou diante daquela figueira e viu que ela não dava frutos e pediu que ela secasse, ela secou. Ó Deus amado, os discípulos ficaram, Senhor, tão encantados de ver o poder que o Senhor tinha sobre a natureza. E Senhor, nós também somos os Teus discípulos, somos a Tua igreja, somos os Teus seguidores, Pai. Mas Senhor, há uma verdade embutida neste texto, Pai, que o Senhor disse para os Seus discípulos que, como se eles tivessem fé, eles poderiam orar, e aquela montanha iria se mover de lugar. Senhor, nessa noite nós estamos diante da Tua presença. Senhor, nós estamos diante do Senhor que tudo podes. Senhor, nós adoramos o Senhor nessa noite com a nossa voz, com as nossas palmas, com o nosso coração. E Senhor, nessa hora nós queremos ser alimentados pela Tua palavra, por essa palavra que enche o nosso coração de fé. Nessa noite, Pai, nós queremos ter fé. Senhor, nós precisamos ter fé. Por isso, o Espírito Santo de Deus fala conosco, por intermédio da Tua palavra. Senhor, essa palavra venha nos revigorar, venha nos dar força, venha nos encorajar. Senhor Jesus, venha tirar aquele que está debaixo de desânimo, Senhor, que tenha coragem a partir dessa palavra. Senhor Jesus, levanta a Tua igreja, levanta os Teus filhos amados, Senhor. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Espírito Santo, tira também, Senhor, do nosso meio todo impedimento, todo pensamento contrário, ó Deus amado, todo desânimo. Pai amado, tira os nossos olhos de tudo aquilo que é da carne, que é carnal, que venha nos desviar da Tua vontade, Pai, e da Tua verdade, em nome de Jesus, amém? Pode se sentar, queridos. Eu queria fazer uma pergunta para você. Jesus, quando estava andando com os seus discípulos, ele deu exemplo de uma montanha. Jesus sempre, para falar uma verdade, ele usava de algo da natureza, algo que era visível às pessoas, algo que as pessoas conseguiam entender. Não é por isso que Jesus foi chamado como o maior mestre que já existiu. Ele tirava da natureza coisas que nós poderíamos entender. E aí ele fez uma figueira secar, uma planta. Os seus discípulos ficaram encantados com esse poder que ele tinha. Mas ele quis dizer para eles: olha, isso aí não é nada. Isso que eu fiz não representa nada. Mas eu quero dizer para vocês, se vocês orarem crendo, está vendo aquela montanha que está ali? Ela pode se mover de lugar. Sabe, Jesus quis passar aqui uma verdade, um princípio para os seus discípulos. A oração da fé. E a Bíblia diz que ele falou assim: se orares. Querido, você tem nas tuas mãos uma arma poderosa que se chama oração. Uma arma poderosa que nós não sabemos usar e não desfrutamos. A Bíblia diz que ele falou assim: se simplesmente vocês orarem crendo, vocês vão dizer para este monte: passa daqui para lá, e ele passará. O que Jesus queria dizer sobre monte, sobre montanha? Ele não queria falar montanha, uma montanha. Ele queria dizer que montanha é um problema, uma dificuldade, algo que paralisa, algo que você vê que você não consegue ultrapassar, que você não consegue avançar.
Qual é a tua montanha nessa noite? Você entrou aqui nessa noite, veio cultuar o Senhor, porque você ama o Senhor, porque você segue o Senhor. Você é um vitorioso, você que ligou a televisão nessa hora e está ouvindo a palavra do Senhor, participou do louvor, você é um vitorioso. Mas o que te falta? Te falta saber usar as armas que você tem. Sabe, meu amado, quando nós abrimos a palavra de Deus, ela fala conosco, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas quando nós oramos, nós colocamos em exercício a nossa fé. E é por isso que é tão difícil nós gastarmos tempo em oração. O grupo de intercessão da nossa igreja está completando agora no mês de março, um mês em que todos os dias eles oram juntos ao Senhor, amém? Amém, igreja? Você vai ser desafiado também neste mês de março a orar todos os dias, se inscrever para orar todos os dias pelo grupo de oração, né? Qualquer hora do dia, você vai parar e vai falar: Senhor, abençoa este grupo que tem orado, que tem intercedido. E lá nos pedidos de oração a gente encontra pessoas enfermas, doentes, problemas familiares. Agora nesse tempo de pandemia, quantas pessoas entubadas, quantas pessoas precisando de oração. Quantas montanhas, quantas montanhas. Mas Jesus disse que se nós orássemos com fé, nós conseguiríamos dizer para que a montanha se mudasse. Mas querido, o que é fé? Ele disse que nós teríamos que fazer uma oração, mas uma oração de fé. E o que é fé? Está meio escuro aqui. Acho que faltam umas luzinhas a ser ligadas aqui. Então, o que é fé, querido? Como que eu posso alcançar a fé? Sabe, meu querido, para aceitar Jesus, eu preciso de fé. Eu preciso de fé, porque fé é acreditar, fé é crer, fé é esperar, fé é confiar, fé é se lançar. Obrigada, amado, ficou melhor agora. Fé é se lançar e descansar. Em quem? Em Jesus. Em Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele é o autor e o consumador da nossa fé. Quando nós oramos, nós temos que focar os nossos olhos no autor e no consumador da nossa fé, que é Jesus. Sabe, querido, sabe quantas vezes a palavra fé aparece no Novo Testamento? 246 vezes. Será que é importante ter fé? No Velho Testamento, só em Abacuque, aparece uma vez no Velho Testamento e diz assim: e o justo viverá pela fé. Eu posso orar, mas eu posso fazer uma reza decorada. Eu posso orar, mas eu posso orar por um desencargo de consciência, porque eu aprendi a orar. Eu aprendi a orar antes do café da manhã, antes do almoço, antes do jantar, antes de dormir, quando me levanto. Mas ser orações vagas e sem focar o autor e o consumador da nossa fé. Sabe como tem sido o teu período de oração? Sabe, meu querido, para nós vivermos a vida cristã, nós precisamos de fé. É verdade ou não é? Quando nós não temos Jesus, nós precisamos de fé para aceitá-lo. E quando nós aceitamos Jesus, nós precisamos de fé para continuar vivendo a vida cristã. Porque quando nós nos convertemos, será que as montanhas mudam de lugar? Não, elas continuam na nossa frente. E aí é que nós vamos começar uma jornada de fé. É aí que o Senhor vai começar a desenvolver a nossa fé todos os dias. Querido, você tem montanha, você tem problema, você tem dificuldade. Glória a Deus por elas. Glória a Deus pelas suas montanhas. Porque se não tivesse montanha, você não precisaria de fé. Jesus veio para ser o autor e o consumador da nossa fé. Ele veio para trazer fé. E sabe que na Bíblia também faz relatos de grandes homens e mulheres que foram chamados heróis da fé. Mas eles aprenderam a desenvolver a fé sobre qual circunstância? No momento sossegado e tranquilo da sua vida, eles aprenderam a exercer a fé? Ou será que eles aprenderam a exercer a sua fé em momentos de apuro,
em momentos de dificuldade, em momentos de enfermidade, em momentos de açoite, em momentos de apedrejamento, em momentos de perseguição. São nessas horas que nós aprendemos a exercer a nossa fé, a crescer na nossa fé. Então eu queria que nessa noite você aprendesse que a fé, ela pode mover as montanhas. E nós vamos aprender a orar de maneira que nós consigamos mudar essas montanhas de lugar. Mas para isso eu preciso de fé. Mas para mim exercer a minha fé, eu preciso de uma montanha na minha frente. Foi assim que estes homens exercitaram a sua fé, através de montanhas. Existe um cristianismo muito barato sendo pregado por aí. Vem para Jesus e você vai ter uma vida cor-de-rosa. Eu não vejo isso na palavra de Deus. Eu vejo na palavra de Deus que todos aqueles que entregaram a vida para Jesus passaram uma vida muito árdua. Meu amado, nós aceitamos a Jesus, mas continuamos morando neste planeta chamado Terra. E essa Terra, ela está totalmente tomada por Satanás. Então, para todos os lados que nós vamos olhar, nós vamos encontrar o quê? Montanhas. E é preciso ter muita fé para viver aqui. Essa pandemia tem nos ensinado um pouco disso. A aprender que a vida é preciosa e que para mim conservar a minha vida eu preciso ter fé. Eu preciso orar, eu preciso clamar. Glória a Deus porque a igreja hoje está lotada, amém? O pessoal está vindo à igreja, os irmãos estão vindo à igreja. Os irmãos estão superando suas montanhas. Mas essa palavra hoje nessa noite quer dizer para nós que nós temos que aprender a exercer a nossa fé. Nós temos muitos exemplos aqui. Mas sabe, meu amado, eu quero dizer para os irmãos uma coisa. Eu queria que os irmãos abrissem, aqui em Lucas, não precisa nem abrir, lá, não está no irmão, também não vai aparecer no data show. Lucas 18:8 diz assim: porventura, quando o Filho do Homem vier à terra, achará fé na terra? O que esse texto está dizendo para nós? Eu preciso ter fé para aceitar a Jesus. E eu preciso ter fé para viver a vida cristã. Mas esse texto diz para nós em Lucas, que quando estiver perto de Jesus voltar, a fé de muitos vai esfriar. E ela vai se apagar do nosso meio. Mas por que ela vai se apagar do nosso meio? Porque Satanás sabe que nós precisamos de fé para sobreviver. Que ela é o antídoto da nossa salvação e o antídoto para mim continuar vivendo no mundo cristão. Para continuar sendo crente. Até Jesus voltar. Agora eu quero que você diga assim, que você entenda o que Jesus quis dizer para os discípulos naquele dia. Sabe, se vocês tiverem fé e vocês orarem crendo, vocês vão falar para essa montanha que ela se mova de lugar, ela se moverá através da sua oração. Querido, nós temos, o Senhor Jesus passou um princípio para os seus discípulos, a oração da fé. Muitas vezes a Bíblia diz que a oração da fé, lá em Tiago diz, que ela tem poder para salvar, curar o doente, para curar o enfermo, ela é poderosa. Mas essa oração precisa de fé. E o que é ter fé? Não é simplesmente orar. Sabe qual que é o problema da igreja? Sabe qual é o meu e o seu problema? É que nós só olhamos para a montanha. Nós não olhamos para o autor e o consumador da fé, que é Jesus. Quando você leva a sua oração ao trono da glória, você coloca diante do trono da glória a sua montanha. E você começa a colocar para o Senhor o tamanho do seu problema. Pai, o Senhor sabe que eu tenho um problema muito sério na minha casa. E que esse problema é insolúvel. Ou você tem um problema de enfermidade. Senhor, eu levei este meu filho a todos os médicos e não tem nenhum médico que diga que ele pode ser curado.
Você demonstra e você esclarece, você descreve para o Senhor, através da sua oração, o tamanho da sua montanha. Querido, eu quero dizer algo para você nessa noite. O Senhor sabe o tamanho da sua montanha. Ele sabe o tamanho do seu problema. Ele sabe qual é a sua dificuldade. Você não precisa ficar todos os momentos lembrando Ele o tamanho da sua montanha. Você tem que começar quando você orar para o Senhor. Você tem que fitar os teus olhos nele. Não na sua montanha, e nem no tamanho da sua montanha, nem no tamanho do seu problema, mas no tamanho do seu Deus. Amém? Qual é o tamanho do seu Deus? O seu Deus é maior do que o tamanho da sua montanha? Quando o nosso Deus é maior, a nossa montanha se torna pequena. A nossa montanha se torna algo parecendo um brinquedo nas mãos de Deus. Porque foi Jesus que orou para que aquela figueira secasse. Porque o autor e o consumador da sua fé é Jesus. Então, querido, pare de olhar para a sua montanha. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão deprimidas, ansiosas, inquietas, preocupadas, não conseguem dormir à noite, tem que tomar remédio para dormir à noite, tem que tomar remédio para controlar a ansiedade, porque a montanha que está na frente dele é muito grande para ele, e o lugar que ele tem que atravessar é intransponível para ele. Sabe qual que é o nosso maior problema? É não fitarmos os olhos no autor da nossa fé. A igreja nesses dias, ela não tem olhado muito para Jesus. E eu quero dizer para os amados, a palavra de Deus hoje quer nos instruir, para nós tomarmos cuidado. Há uma advertência: quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra. E Ele está dizendo isso terra, Ele está dizendo isso do todo o povo, os cristãos e os não cristãos. O que Ele está querendo dizer? Que a igreja está com o foco errado. Querido, nessa noite eu quero dizer que nós como igreja estamos com o foco errado. Nós estamos olhando demais para o problema. Nós estamos dando muita vazão para os nossos problemas e esquecendo de olhar para o Senhor. E eu quero dizer para os amados que isso é uma estratégia demoníaca. Por que que a fé está se esvaindo do meio da igreja e no meio do povo como um todo? Porque Satanás tem mudado o foco. Quem aqui tem celular na mão? Todo mundo tem. Quem tem televisão em casa? Todo mundo tem. Quem vê notícias? Todo mundo vê. E o que que você vê nas suas notícias? Montanhas, montanhas, montanhas. Problemas, problemas, problemas. Satanás está desviando o nosso foco de olharmos os nossos olhos fixos para o autor e consumador da nossa fé e olharmos para os problemas. O noticiário é uma caixa de problemas. Minha mãe gosta muito de assistir notícias. Eu sempre digo para ela: não faça isso. Não encha a sua mente de notícias ruins. Quando nós abrimos a palavra de Deus, há para nós notícias boas, há para nós notícias de fé, há para nós milagres que o Senhor faz. Mas este mundo tira nós de olharmos para as coisas que Deus faz e olharmos para as desgraças que o mundo contém. E aí nós começamos a nos enfraquecer, porque nós vemos que há coisas muito difíceis de serem alcançadas. E os nossos olhos são mudados. Nós não olhamos mais para Jesus e nós passamos a olhar mais para os problemas. E aí nós ficamos achando até que ponto essa pandemia vai alastrar. Meu amado, ela vai alastrar até o ponto em que o nosso Deus, o autor e consumador da fé, permitir. Você acredita nisso ou não? Ele está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele está sentado sobre o alto e sublime trono. Ele reina. E Ele tem o controle de todas as coisas. Glória a Deus, porque a igreja está cheia hoje. E a igreja tem estado cheia todos os domingos.
Porque nós temos aprendido que o Senhor está no controle das nossas vidas. E não cai um fio de cabelo da nossa cabeça se não for da vontade de Deus. Esta é a palavra de Deus. Isso é quando eu olho para o Senhor, Ele me diz. Mas quando eu olho para este mundo, eu vejo uma tamanha de uma montanha. Nessa noite o Senhor nos desafia que a oração, ela pode mover montanhas, quando eu mudo o foco da minha oração. Amém? Você crê nisso, igreja? Amém, glória a Deus. Agora eu quero dizer para você um princípio, há 2 princípios muito importantes para nós essa noite. E o primeiro é esse: não preste atenção na montanha. A fé vem de olhar para Deus e não para a montanha. Você já reparou que quando você começa a conversar com uma pessoa que só conta problemas para você, que só conta dificuldades e que só fica lamuriando, e que só fica contando os seus probleminhas, quando você sai diante dessa pessoa, você está entristecido? Você já notou isso? Então nós temos que entender uma coisa: nós temos que parar de ficar olhando muito a nossa montanha e resmungando e falando o tamanho dela e qual o problema dela, e focarmos os nossos olhos no Senhor, porque Ele tem poder para resolver todo e qualquer problema. Eu não sei qual o problema que você entrou aqui nessa noite e qual o tamanho da sua montanha, mas uma coisa eu posso te afirmar: o Deus que nós cremos é maior do que a sua montanha. E Ele é poderoso para te ajudar a fazer com que essa montanha se mude de lugar. Amém? Sabe, meu querido, talvez você venha à igreja todos os domingos, muitos anos, e você ainda não conseguiu ganhar nenhuma alma para Jesus, e você ainda não descobriu qual o dom que você tem, e você não tem trabalhado para o Senhor, porque você não se acha capaz. E essa sua falta de incapacidade, de se achar incapaz, é uma montanha para você. Mas nessa noite, o Espírito Santo Deus quer que você retire essa montanha da sua vida. Porque sabe, o Senhor precisa te usar. O Espírito Santo de Deus está dizendo que Ele quer te usar. E a Bíblia diz que Ele está prestes a voltar, porque a fé de muitos já está esmurecendo. E se a fé está esmurecendo da igreja, do povo, significa que Ele está prestes a voltar. E se Ele está prestes a voltar, você tem contas para acertar com Ele, não tem? O que você fez, o talento que você ganhou, o dom que Ele te deu, como você vai trabalhar, como você vai se envolver, o que você vai mostrar para Ele, o que você vai entregar a Ele. Essa pode ser uma grande montanha para você. Mas nessa noite, o Senhor quer dizer para você o seguinte: eu tenho poder para retirar essa montanha, desde que você não fique olhando para ela, para a tua insuficiência. Moisés, ele se achava que era gago, e que ele não poderia conduzir um povo. E a montanha de Moisés era a sua gagueira. Ele amava o Senhor e sabia que o Senhor tinha algo para ele, mas ele se escondia atrás da sua gagueira. E por isso ele disse para o Senhor que ele não poderia fazer o serviço. Meu amado, qual é a tua desculpa para o Senhor? Ou a montanha que você coloca para Ele para dizer que você não pode ser usado? Nessa noite o Senhor quer te chamar, te desafiar a você colocar essa montanha diante do altar do Senhor, essa tua dificuldade. Certa vez um missionário estava na Índia, pregando para muitos indianos, e havia centenas de indianos. E ele estava no púlpito, no altar, e ele começou a pregar. E sabe, meu amado, quando a gente vai pregar fora da nossa cultura, é muito difícil, porque a língua é diferente, e as pessoas entendem bem na sua língua mãe. Eu sei que quando eu pregava lá em Angola, tinha um tradutor, e às vezes eu falava alguma coisa, o tradutor não entendia, e eu queria falar melhor para que eles entendessem. E esse missionário começou a pregar,
E quando ele acabou a sua mensagem, o Senhor falou para ele: chegou a hora do apelo. E ele disse: mas Senhor, tinha uma montanha para este missionário. Será que esses indianos me entenderam direito? Será que eles entenderam sobre o plano da salvação? Será que eles entenderam que o Senhor quer salvá-los nessa noite? E uma montanha se levantou na sua frente. Esse missionário não hesitou. Ele foi até o fundo do púlpito, se ajoelhou e falou: Senhor, há muitas pessoas neste lugar que precisam te aceitar e o Senhor as ama. Eu não sei se eu preguei direito, eu não sei se eu me comuniquei direito, mas Senhor, o Senhor as ama, o Senhor salve elas nessa noite. E quando ele se levantou, centenas de indianos começaram a vir à frente. Glória a Deus. Porque, queridos, não é a nossa insuficiência. Não coloque diante de Deus: Senhor, eu não posso, Senhor, eu não sei. Sabe quando você é chamado para falar na sua célula e conduzir a palavra? Não coloque desculpas e montanhas diante de Deus: Senhor, eu não consigo, eu não posso. Deus não aceita isso. Jesus disse para os discípulos: olha, meus amados, se vocês orarem com fé, a montanha vai sair da sua frente, o empecilho sairá da sua frente, a tua insuficiência sairá da sua frente, porque sou eu que faço. Querido, é o Senhor que tira a tua montanha da tua frente, não é você. Se for você que for falar na sua célula, não vai ter fruto nenhum. É o Senhor que quer falar através de você. A Bíblia diz que o Senhor escolheu morar em nós para aperfeiçoar o seu poder. O poder não está em nós, mas em quem mora em nós, amém? Por isso, querido, que a Bíblia diz, por isso que ele disse para os discípulos: quando vocês orarem com fé. O que é orar com fé? Orar crendo que Ele que mora em você vai fazer. Essa é a oração da fé, que pode mover montanhas. Porque nós oramos e achamos que tudo é intransponível, que Deus está lá em cima e nada pode acontecer. Meu amado, você vai orar com fé e Deus vai usar você para fazer com que a montanha se mude do lugar. Há muito crente que quer que o Senhor faça todo o trabalho sozinho. Se Ele quisesse que fazer todo o trabalho sozinho, Ele não viria morar em nós, amém? Ele não precisaria vir morar em nós. Ele mesmo do céu faria assim, as coisas iam acontecer, como num passe de mágica, como no ilusionismo. Mas tem uma parte que depende de mim e de você. É nós orarmos crendo. Crendo em quem? Naquele que mora em nós, que Ele vai nos ajudar, Ele vai nos dar a força suficiente para falar. Se você talvez tenha um filho que não é convertido ainda, e você fala: Senhor, minha montanha é o meu filho. Ore crendo, confie, Deus vai te usar, e Ele vai fazer com que a montanha se afaste, amém? Sabe, querido, o primeiro princípio é este: você tem que olhar para Jesus. Tira o foco da montanha, sabe? Tira o foco do problema. O problema te joga para baixo, mas coloca os teus olhos em Jesus. Quando você ficar triste na sua casa, tem dia que você levanta triste, desanimado, coloque um louvor, comece a adorar o Senhor, comece a buscar o Senhor e você vai se animar. Porque o Senhor, Ele não é só o autor da fé. O que é o autor? Aquele que fez a fé existir em nós. Mas Ele também é o consumador, aquele que vai estar conosco até o fim. Amém? Ele não vai deixar a tua fé se esmurecer. E o segundo princípio é este: é preciso seguir em frente. Tem muita gente que fica orando e não faz nada para que a montanha se mova. Você precisa orar, mas você precisa seguir em frente, caminhar. Querido, quando nós caminhamos com Jesus, nós crescemos com Ele, amém? Quem caminha com Jesus cresce. Sabe, meu querido, o povo de Israel,
cresceu com o Senhor, andou 40 anos com o Senhor. Quando eles andaram com o Senhor, eles viram que o sapato não gastava, eles viram que as roupas deles não gastavam. Já pensou que coisa boa? Eles viram milagres acontecendo, eles viram o maná caindo do céu, eles viam milagre todos os dias, a fé deles todos os dias era exercitada. Mas aonde que a fé deste povo foi exercitada? No deserto. No deserto. Querido, quando você estiver num deserto, no meio de um problema, no meio de uma montanha muito grande, você tem que caminhar, porque quem não caminha não chega a lugar nenhum. O inimigo quer que você pare e fique observando a sua montanha, mas o Senhor quer que você caminhe, quer que você marche, quer que você siga em frente, porque você andando, você vai começar a experimentar os milagres de Deus, amém? Sabe, lá em Josué, nós vamos ler aqui, e nós vamos ver que Josué foi o precursor de Moisés. E sabe que eles estavam diante de um grande problema. Eles já tinham andado lá uns 40 anos, e eles iam entrar para a terra prometida, a terra que mana leite e mel. Só que tinha um probleminha, tinha um rio na frente. Sempre tem um probleminha na vida de um crente, é verdade ou não é? Está tudo bom, sou convertido, sou de Jesus e vou morar no céu. Só que para mim adentrar o céu, tem um problema. Eu tenho que passar por problemas. Estavam diante de uma terra prometida, mas tinham problemas. Só que depende de como nós olhamos os nossos problemas. Essa noite o Senhor quer mudar os seus olhos, amém? A Bíblia diz que eles tinham um problema. E qual que era o problema deles? O rio. Mas antes de nós ler esse texto, eu quero dizer para vocês que Deus deu uma ordem estranha para Josué. Ele disse para Josué: você vai dizer para o povo que coisas grandes vão acontecer. Eu vou fazer maravilhas no meio do povo. E nessa noite o Espírito Santo quer dizer para você, meu amado, eu vou fazer maravilhas no meio da tua casa. Eu vou fazer maravilhas no meio do teu ministério, no meio desta igreja, amém? Eu vou começar a me mover, e eu vou fazer maravilhas neste lugar. Só que todos nós temos um probleminha aqui, não temos? Só que a Bíblia diz que houve espias que foram mandados para ir, né? Ver o caminho. E na verdade, sabe, foram enviados 12 espias para espiar a terra. 12. Só que 10, quando chegaram na terra, viram coisas ruins, não é? Viram coisas ruins. E 2 viram o quê? Viram coisas boas. Então eu queria que os irmãos, né? Na verdade, amada, eu troquei o texto, é lá em Números 13, 32 e 33. Então vamos ler aqui. E diante dos filhos de Israel, olha o que os 12 espias disseram, antes de entrar, para olhar a terra. A terra, pelo qual passamos a espiar, é terra que devora os moradores, e todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, e os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos nós, aos seus próprios olhos, como gafanhotos, e assim também os demos aos seus olhos. Aqueles espias, eu troquei do rio, viu? O rio é lá do texto que eu disse, mas estou falando agora dos espias. E o que esses espias viram? 10 homens. 10 homens foram espiar a terra. Depois nós vamos falar do rio.
de Josué. Eles foram espiar uma terra para entrar. E eles viram que aqueles homens eram grandes. Aquela terra manava leite e mel, era uma terra boa, era um lugar que eles iam ser abençoados por Deus, mas tinha muitos problemas lá. Tinham gigantes, tinham homens que iam devorar eles, que iam matá-los, e eles não poderiam entrar lá. Este foi os olhos dos espias, que olharam a montanha e não olharam para o tamanho de Deus. Mas 2 homens, Josué e Calebe, entraram no mesmo lugar, se depararam com a mesma montanha, viram os mesmos gigantes, viram os mesmos problemas, mas quando eles voltaram, lá em Números 14, o versículo 6 ao 9, e Josué, filho de Nun, e Calebe, filho de Josefé, disseram, os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra, e nolo dará a terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto com o pão que podemos devorar, retirou deles o seu amparo. O Senhor é conosco, e não os temais. Quando Josué e Calebe viram aqueles homens blasfemando, preocupados com o problema daquela terra, eles rasgaram as vestes. Porque eles viram as mesmas coisas, mas eles, em vez de focar os olhos no problema, no tamanho do gigante, no tamanho do desafio, eles olharam no tamanho do Deus que poderia dar para eles aquela terra prometida. Meu querido, qual que é o tamanho da sua montanha? Ela é grande, é desafiadora, mas com que olhos que você olha para ela? Você pode olhar com os olhos dos 10 espias, ou com os olhos de Josué e Calebe. Se o Senhor estiver comigo, se eu achar graça diante do Senhor, se Ele ouvir a minha oração, a minha súplica, Ele for comigo, eu vou vencer, eu vou conquistar, essa montanha vai se mover. É com esses olhos, é esta oração que pode mover montanhas. Agora sim, voltando para o outro texto que eu tinha falado para os irmãos, esse Josué, homem de fé, continuou a conduzir o povo, e quando eles chegaram diante da terra prometida, tinha o rio, esse riozinho que eu falei para os irmãos, e aí era problema para eles, mas o Senhor disse para Josué: vou fazer maravilhas, fala para o povo que eu vou fazer, só que eu vou dar uma ordem para vocês específica. Os sacerdotes vão ter que pegar a arca. A arca naquele tempo era a própria presença de Deus. Querido, você não vai a lugar nenhum se a presença do Senhor não for com você, amém? Por isso que o Senhor diz para ele: vocês vão entrar na terra. Diga para o povo que eu vou fazer maravilhas. Mas fala para os sacerdotes pegarem a arca e vão até a beirada do rio. E o povo vai seguir atrás. Mas o povo não vai poder tirar os olhos, porque em cima da arca, né, tinha os anjos que representavam a presença de Deus. Eles vão ter que ficar olhando para a arca. Olhando para quem? Para Deus. E aí sim vai atravessar. E aí nós vamos ler então o texto que eu tinha passado para os irmãos antes, que está lá em Josué capítulo 13, o versículo 15 ao 17. E quando os que levavam a arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega. Pararam-se as águas, que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sardã, e as que desciam ao mar de Arabá,
que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém? O que nós temos que aprender com essa lição nessa noite? Querido, nós temos que caminhar sempre. Você tem que ir até o teu problema. Tem muita gente que quer fugir do problema. Tem muita gente que não quer enfrentar o problema. Eles tinham um rio, mas você tem que colocar o pé nas águas. Você tem que ir até o teu problema. Você tem que ir até a tua montanha. Tem muito crente mal resolvido, porque tem muitas montanhas e não quer enfrentar as suas montanhas. Mas para você chegar do outro lado do Jordão, sabe, além do Jordão, que belo será. Tem um cântico que diz isso. Querido, além da tua montanha tem um lugar muito lindo para você preparado. Mas você tem que passar pela montanha. Você tem que se desafiar com o teu problema. Você tem que colocar o pé nas águas. Você tem que ir em frente. Você não pode parar. Não pode fugir do problema. Só que a ordem era que a arca teria que ir na frente. Porque a presença do Senhor tem que ir na nossa frente. Amém? Não fuja do problema, mas coloque Deus na sua frente. Não pare de caminhar, mas coloque o Senhor na sua frente. Diga: Senhor, eu não vou desistir. A montanha pode ser muito grande, mas eu não vou desistir. O rio está na minha frente, mas eu não vou desistir. Eu vou colocar o pé nas águas. E este mar vai se abrir, porque eu vou focar os meus olhos no Senhor. Aonde você tem focado os teus olhos? Sabe, meus queridos, lá em Samuel conta a história de Davi para nós. Sabe, os soldados, os valentes do Senhor, quando eles viram lá o Golias, eles olharam para o tamanho do gigante e se amedrontaram. Mas Davi era só um menino. E sabe o que ele disse para aquele povo? Para que vocês estão olhando? Vocês estão olhando para esse gigante? Nós temos que olhar para o Senhor dos exércitos, porque é Ele que peleja por nós. Amém? Querido, é o Senhor quem peleja por ti. O Senhor diz para você: eu que pelejo por você. Você está com medo, gigante? Você está com medo da montanha? Você não quer colocar a água, os teus pés no rio? Você tem medo, não é mesmo? De encontrar, ir para um lugar e achar que aquele lugar é grande demais, tem pessoas grandes demais, você não vai conseguir conquistar esse espaço? É eu que vou à sua frente. É eu que pelejo por você. A oração da fé é esta. É a nossa confiança no Deus que nós temos. E nós estamos olhando muito o tamanho do nosso problema. Eu queria que os irmãos do louvor viessem aqui à frente. E eu queria que nessa noite, não é? Nós como igreja do Senhor, eu tenho problemas, você tem problemas. Quem não tem? Essa palavra nessa noite é para todos nós. Todos nós temos montanha à nossa frente. Só que a oração da fé pode mover montanhas. E nessa noite o Espírito Santo de Deus quer mudar o nosso foco. Amém? Tira o foco desta terra. Sabe, a Bíblia diz que quando o Senhor voltar, tudo aqui vai passar. Muitos problemas que nós temos é porque o nosso foco está muito aqui. Tem muitas pessoas que estão muito preocupadas em ganhar muito dinheiro. Loucura, viu? Não pense em ganhar muito dinheiro, você que é jovem. Porque para onde você vai, você não vai levar muito dinheiro. Você não vai levar nada. Há muitas mulheres muito vaidosas, gastando muito dinheiro com tantas roupas, com tantas coisas. Louquinha você. Para onde você vai? Você vai ganhar uma veste nova.
E você não vai precisar de tudo isso. Mas este mundo tem mudado o nosso foco. O Senhor disse que se nós tivéssemos um teto para se abrigar e alimento para comer, e estivéssemos com isso contentes. Mas o Deus deste mundo está colocando em nós muitos olhos voltados neste mundo. E este mundo, meu querido, vai passar. Essa montanha que está na tua frente, chamada mundo, vai passar. Mas a palavra de Deus e o nosso Deus jamais passará. Porque a Bíblia diz que Ele era, Ele é e Ele sempre será. Então depende para onde estão os nossos olhos. O Deus deste mundo tem cegado os nossos olhos. É por isso que a nossa fé tem esmurecido. O Deus deste mundo tem colocado muitas pragas, muitos problemas, muitas enfermidades, que é para nos desestimular e deixar os nossos olhos apavorados olhando tudo que está aqui. Eu quero dizer para você uma coisa, meu amado. Para o lugar para onde nós vamos, aquele que entregou a vida para Jesus, não existe pandemia, não existe morte, não existe. Lá não existe doença, porque a Bíblia diz que lá não vai ter choro. Lá não vai ter choro, lá não vai ter planto. E por que a gente se preocupa com tantas coisas que tem aqui? Sendo que além da montanha, além do rio, não vai ter nada com as coisas que você se preocupa. Sabe por que a nossa fé está abatida? Porque nós estamos mirando todas as coisas que estão aqui ao nosso redor, e estamos tirando o foco do autor e consumador da nossa fé. Sabe, meu querido, o que você precisa para viver hoje aqui? A Bíblia diz que nem o filho de um crente vai mendigar o pão, porque o Senhor proverá. O justo, o Senhor guardará ele. O Senhor vai dar sustento para você. Mesmo em tempo de pandemia, o Senhor tem dado sustento para tantas pessoas aqui da igreja, tem dado testemunho, amém? Se nós abríssemos o altar, quantos testemunhos nós teríamos? Ele vai te guardar todos os dias aqui. Não se preocupe com tantas coisas para comer, porque o rico come, o pobre come. E a digestão, quando faz, vai tudo para o mesmo lugar. Tudo passa. Mas os olhos nossos têm que estar voltados para algo que é eterno, que é Jesus. Jesus veio à terra para nos mostrar um caminho de um lugar melhor, um lugar onde mana leite e mel. E nós muitas vezes estamos como o povo de Israel, sabe? Vendo tantos milagres de Deus e ainda apegados a tantas coisas desta terra. É por isso que a fé está esmurecendo. É por isso que a nossa fé está perdendo as forças. Porque o nosso foco está errado. Nessa noite o Espírito Santo de Deus nos diz que pela fé eu posso avançar, eu posso conquistar. Mas fé, meu amado, é para aquele que olha para Jesus, porque a fé está nele, o poder está nele, o fazer e o acontecer é dele. Tire o foco de você, tire o foco do seu problema, tire o foco do mundo e coloque teus olhos no Senhor, porque Ele tem coisas preparadas para você. Ele tem maravilhas. Sabe o que é maravilhas? Querido, maravilhas é ver o povo se convertendo. Maravilhas é ver mais pessoas ir morar com o nosso céu. E muitas vezes nós gastamos todo o nosso tempo olhando para as coisas que são passageiras. Uma montanha vai passar, porque quando Jesus voltar, Ele vai fazer novos céus e nova terra. Não olhe para nada que é terreno. Não estou falando que você não tem que trabalhar, não tem que fazer nada, mas eu estou dizendo muito sério.
Não coloque o teu foco nessas coisas, porque Jesus está perto de voltar. Cada dia que passa, o tempo se abrevia. E o Senhor quer fazer com que nós aprendamos a orar. A oração que move montanhas. Qual a montanha que você precisa ser removida nessa noite?